firmeza, não tem certeza naquilo que ele almeja alcançar. A Bíblia diz que quando se fala em Acabe e Josafá, os irmãos sabem que a Bíblia fala do reino do norte, o reino do norte e o reino do sul. Fala em Samaria, né? E fala-se na própria Jerusalém, vamos dizer assim, que era a região aonde Josafá habitava. Ele dominava as 9 tribos, se não me engano, das 11, e apenas uma estava do lado de Josafá, o reino do sul e o reino do norte, digamos assim, tá? Então, representada por 2 reis, reino do sul, Josafá, e o reino do norte, Acabe, que tinha a maioria das tribos. E agora eles fazem uma aliança, o próprio Israel fazendo aliança. Irmãos, vejam que naquela época já havia uma divisão. Então eles fazem uma aliança. E nessa aliança foi comentada sobre as terras de Ramote e Gileade, que nada mais é, Ramote e Gileade, se você ir a fundo, nada mais é do que a Palestina hoje. Tá? Nada mais é do que a Palestina. Tá? Aonde hoje existe essa guerra travada entre Israel e palestinos, né? Ali na faixa de Gaza. A faixa de Gaza não deixa de ser as terras de Ramote e Gileade, já naquela época. Então, era preciso, a Síria naquela época dominava. A Síria estava fortalecida. Até então, Acabe, a Bíblia diz que anterior a essa peleja, Acabe teve uma oportunidade. Deus entregou os assírios nas mãos de Acabe, e ao invés de Acabe destruir o Ben-Hadad, ele não destruiu. Deus mandou destruir, mas ele não destruiu. Ficou com pena. Os irmãos já notaram que tem crente que fica com pena do diabo? Não é? Tem crente, irmãos, que passa a mão na cabeça do pecado. Eu não consigo passar a mão na cabeça do pecado. Tá? É a mesma coisa que você ficar chocando o ovo de basilisco. Quando Deus entregou os assírios nas mãos do reino do norte, que era Acabe, que governava sobre Israel, que era a maioria, e Acabe, ao invés de matar a Ben-Hadad, eliminar o inimigo, ele não matou. Começou a passar a mão na cabecinha e de repente soltou Ben-Hadad. O que aconteceu? Ben-Hadad voltou para a Síria, se fortaleceu, olha só, se fortaleceu, e agora Israel toca no assunto sobre as terras de Ramote e Gileade. Né? Ramote e Gileade é de Israel, vizinho. Sim. Acabe disse: Josafá, você vai comigo contra os assírios para tomar as terras de Ramote e Gileade, que é nossa? Ele disse: serei como um só povo, e o meu povo como o teu povo, sem problema nenhum. Iremos a peleja. Só que havia uma diferença, irmãos. Acabe era imprudente. Os irmãos sabem que Acabe foi um dos piores reis de Israel, né? Foi o pior crente da história de Israel. Por quê?
precisa nem falar. A causa da igreja hoje, o que é? Qual é o problema da igreja? É a Jezabel. Ou não é verdade? A maioria não prega sobre Jezabel, mas o maior problema da igreja hoje é a Jezabel. E Deus me deu muita graça para falar dessa miséria. Deus me deu muita graça, porque até tenho, por incrível que pareça, eu tenho uma mensagem em que fala sobre as astúcias de Jezabel. Então Acabe era casado com Jezabel. Olha só, ele casou com uma sirofenícia. E o que aconteceu? Era uma bruxa, era uma mulher endemoniada. Além de não ser uma judia, era uma mulher fora, que não pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Acabe fez tudo errado. Tem crente que faz tudo errado já no começo, Tem crente que Deus manda fazer assim, assim, assim. E Acabe fez tudo errado. Ele trouxe para dentro de Israel uma feiticeira que tinha 450 adoradores de Baal e mais 400 postos ídolos. Quer dizer, o palácio de Acabe era virado num feitiço. Era uma coisa muito louca. Jezabel quer dizer sem marido, sem nobreza. Ela era uma mulher completamente prostituta, era uma mulher carnuda. Ela se produzia para matar os profetas, os homens de Deus, já no passado. E agora, por isso, Acabe era dominado por ela. Não tem aquele crente que é dominado pela mulher? Quem já viu? Diz amém. Vai me dizer que você nunca viu. Vai me dizer que você nunca viu um crente. Que mais tem é crente dominado pela mulher. Eu não quero, os irmãos sabem que eu sou defensor do lado feminino, mas também o homem não tem atitude, dá licença. E tem crente que é devagar, quase parando. Tem crente, irmãos, eu quero fazer a obra de Deus. Se colocar ele a tomar conta de uma tartaruga, ele deixar fugir. Irmãos, tem crente que é assim. Aí como é que Deus vai confiar a obra dele nas mãos do camarada? Aí mora de velho, não tem iniciativa. Aí quando vê o pastor Edésio na vida, diz: o pastor Edésio é muito grosso, é muito áspero, não é verdade? Irmãos, a obra de Deus, nós temos que usar o cajado. Na obra de Deus, tem que usar o cajado. Como diz o hino, pastor que não usa cajado, está em maus lençóis, é verdade? Nós precisamos usar o cajado. E nos diz a palavra que Acabe era mandado por Jezabel. Tudo que ela pedia, ele fazia. E ainda, aí tem a história da vinha de Nabote, que a própria Jezabel matou Nabote, o servo do Senhor, por causa da vinha. E você dizer que Acabe foi um rei terrível. Ele envergonhou o Deus de Israel. Ele com sua esposa foram um terror, ao ponto de Deus mandar levantar Jeú com uma fúria terrível. Jeú eliminou a casa de Acabe, a casa de Jezabel. Deus mandou eliminar, não deixar uma semente, porque não prestava. Então nos diz a Bíblia que agora Acabe tinha feito um pacto com Josafá. Mas nós sabemos que Acabe não prestava, mas Josafá era homem de Deus. Josafá era contrário. Josafá tinha visão de Deus. Josafá não era daquele crente que só analisava a quantidade de pessoas. Tem pessoas hoje que não congregam em A, B ou C, porque estão atrás de multidões. Quem assistiu um culto aqui ontem, por exemplo, viu o poder de Deus, sentiu o poder de Deus na sua pele. Por quê? Porque esse é Deus. Deus não está interessado em multidões, mas Deus está interessado em qualificação. Deus está interessado em qualificação. A Bíblia diz que os meus olhos procurarão
servirá. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então os irmãos vejam que Josafá era homem de Deus, mas Acabe não prestava. E agora precisava tomar as terras de Ramote e Gileade. A primeira coisa que partiu de Josafá: vamos consultar o Senhor. Vamos ver se é da vontade do Senhor que nós vamos até as terras de Ramote e Gileade, lutamos contra os assírios para tomar a terra. O que aconteceu? O Acabe apresentou 400 profetas. Olha só. Tinha profeta de tipo de jeito. Era profeta só no pé só, era profeta, olha, de aviãozinho e por aí fora. Era tudo. De todo tipo de profeta tinha. E Acabe, ele disse: daí, consulta Deus, é para nós irmos contra os assírios e tomarmos as terras de Ramote e Gileade. Os profetas de Acabe disseram: pode ir lá no portal de Samaria, que Ramote e Gileade será de Israel. Deus é com vocês. O Josafá, olha só a diferença, irmãos. Os irmãos vejam como não é multidão em que o Espírito Santo se mostra. Quando Josafá olhou para os 400 profetas de Acabe, a primeira coisa que ele disse a Acabe: escuta aqui, Acabe, você não tem mais nenhum profeta aqui que podemos consultar? Por que Acabe sugeriu essa situação? Porque ele viu que os profetas de Acabe não tinham testemunho. Os profetas de Acabe não tinham Deus na sua vida. Irmãos, isso se chama discernimento de espírito. Isso se chama discernir os espíritos. Quando Josafá olhou, ele viu que não foi Deus que falou. Por que Josafá discerniu? Porque era temente a Deus. E por que Acabe não viu nada? Porque era um cego e carnudo. Era um rei que não estava na presença de Deus. Nos diz a palavra que Acabe disse para Josafá: ainda existe um sim, mas eu não gosto dele. E ele, porque ele só profetiza o mal contra mim. Olha só que situação. Só profetiza o mal contra mim. Está certo ele? Não. Tem muitas pessoas que podem estar aqui, fazem as coisas erradas, vivem uma vida errada e querem que Deus jogue confete em cima dele. Não é? Quando Acabe falou isso, Josafá disse para Acabe: não fala assim, ó rei Acabe, não fala assim. Manda chamar ele então. Quem é ele? É o Micaías, filho de Lá. E chamaram Micaías. Foram lá na casa do Micaías chamar. Quem foi chamar o Micaías? O mensageiro já disse: olha, Micaías, o rei Acabe e o rei Josafá estão reunidos lá no portal de Samaria. E tem 400 profetas que já profetizaram ao fio da palavra, que é para irmos para Israel ir contra os assírios, que Deus entregará os assírios nas mãos de Israel, e as terras da Ramote e Gileade será de Israel. Olha só, irmãos. O Micaías disse: certamente que eu irei lá, e o que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Porque o mensageiro havia dito: olha, não vá para lá profetizar outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Olha só, não adianta sermos profetas para profetizar o que o homem quer ouvir. Não adianta nós falarmos a palavra de Deus para aquilo que o homem quer ouvir. Por isso que quem serve a Deus deve ser movido pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz no capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar as boas novas do Evangelho da Paz, a dar
liberdade de prisão dos presos, né? E todos os irmãos vejam que o Evangelho é poder de Deus, Evangelho é graça de Deus, Evangelho, aleluia, envolve a serenidade, Evangelho envolve, aleluia, a mão de Deus em nosso favor. Mas para isso nós temos que estar debaixo das mãos do Onipotente, coisa que Acabe não estava. Então Micaías, quando chegou lá, ele foi apresentado para Acabe, apresentou ele para Josafá e disse: isso é Micaías, é esse de quem eu falei, Josafá. O Acabe olhou para Micaías e disse: está aí, Micaías, é para nós irmos contra os assírios e que as terras de Ramote e Gade será, Deus entregará nas nossas mãos? Micaías disse: vai, Acabe. O Acabe disse: escuta aqui, ô Micaías, eu não te falei para que tu profetizes, para que tu me fales sempre a verdade? Micaías disse: o que eu posso fazer, Acabe? O que eu posso fazer se eu vi nessa batalha todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor? Olha só, irmãos, olha só o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz a diferença. O que eu posso fazer, Acabe? Se eu vi todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Os irmãos vejam que o que Micaías estava profetizando era tudo ao contrário dos 400 profetas de Acabe. Irmãos, hoje não é diferente. Muitas pessoas estão nos portais da vida, nos portais de Samaria, estão aí profetizando, estão aí falando algo. Agora nós precisamos da igreja da última hora, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela precisa ter a mesma visão de Josafá, a mesma visão em que Josafá teve. Aleluia. E o que aconteceu? Irmãos, quando é rebelde não adianta. O Acabe olhou para Micaías e disse, chamou os soldados e disse: eu não disse, Acabe, é o Josafá, que esse camarada aí só profetiza o mal contra mim? Chamou os seus soldados e disse: coloque esse crente, Micaías, atrás das grades. Quando eu voltar da guerra, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. O que Micaías falou? Porque crente que fala a verdade é assim, irmão. Crente que tem a palavra de Deus na sua boca não tem medo de nada. O Micaías disse para Acabe: Acabe, se você voltar da guerra, o Senhor Deus não falou na minha boca. Esse é profeta que não teme a morte, não teme nada, ele pode morrer, mas ele morre falando a verdade. Aleluia. Se você voltar da guerra, Acabe, Deus não falou na minha boca. Veja que palavra dura. Mas era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Nos diz então que foram, irmãos. E quando chegaram no campo de batalha para lutar contra os assírios, o Acabe montou uma estratégia. Qual foi a estratégia de Acabe? Ele disse para Josafá: eu vou tirar as vestes reais e vou lutar como um soldado qualquer no meio da peleja. Olha só. Eu vou o quê? Tirar as vestes reais. Quem é que dá as vestes reais ao rei? Não é Deus? Quem é que te dá autoridade? Quem é que muitas das vezes, a maioria das vezes, né? Quando Deus está no negócio, quem é que unge um pastor? Não é Deus? Quem é que unge um missionário? Não é Deus? Quem é que unge um obreiro? Não é Deus? O que o Acabe fez? Tirou as vestes reais e foi para o campo de batalha como um soldado qualquer, sem que Deus o determinasse, sem que Deus o mandasse. Sabe qual era a ordem do Ben-Hadad? Sabe qual era a ordem dos assírios? Olha, disse ele para os seus soldados: vocês matem, procurem o rei de Israel, o Acabe, e matem ele, tá? Destrua ele. Olha só, sabe o que era o Ben-Hadad? O Ben-Hadad foi aquele, tá? Que o Acabe teve a chance de matar e não matou. E lá na peleja, agora ela estava ele de novo, vivo
para fazer a maldade. Tá? E o que aconteceu? O Acabe foi como um soldado no meio da peleja, não como rei. E a ordem dos assírios era para matar o rei de Israel. Diz a palavra que um flecheiro lançou a flecha. E a flecha onde é que pegou? Na juntura da costela de Acabe. E a Bíblia diz que isso foi pela manhã. E à tarde o Acabe já estava morto. Já estava morto o Acabe. Por que estava morto? Porque fez coisas que Deus não lhe ordenou. Irmãos, Deus quer uma igreja nesses últimos dias que lutem contra Satanás. Mas não pensam você que teme a Deus, você que um dia ao invés de entrar pelos portais da vida, que a Jezabel vai destruir o diabo, não. Porque no inferno, irmãos, é lugar dela. Ei, uma igreja para vencer o inimigo, para vencer essa peleja nesses últimos dias, ela tem que estar vestida e revestida com o poder de Deus. Ela tem que estar cheia da graça e do poder do Espírito Santo, para que possa, aleluia, lutar e vencer os dias maus. Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas é preciso que a igreja do Senhor se levante diante dessa peleja, aleluia, e lute com seriedade, porque, irmãos, Acabe pensou que vencer a Ben-Hadad era fácil. Sabe o que é isso? Ele subestimou o adversário. Ele achou que vencer o adversário era fácil, e foi o adversário que ele não matou, que ele teve a oportunidade de destruir, não destruiu. Foi o adversário que destruiu a sua vida. Ei, não perca as oportunidades. Quando Deus te manda, Ele manda. Quando Deus te determina, Ele está te determinando. Não perca as oportunidades que o Senhor Deus te dá. Não perca as oportunidades que o Senhor Deus, aleluia, coloca diante de você para destruir o teu inimigo. É preciso nós levantarmos nossas cabeças nesses últimos dias, aleluia. E o que aconteceu, irmãos? Acabe foi morto. Ele foi lá, quando ele voltou, como disse que voltaria? Não, ele voltou morto. O carro de Acabe, onde levaram o corpo de Acabe, lavaram no tanque de prostituição. Isso foi a honra que deram a Acabe. Ah, por quê? Porque não obedecia a Deus. E não adianta, se você quiser vencer uma peleja, esteja diante da presença de Deus. Se você quiser vencer uma peleja, faça o que Deus te determinar. Eu descobri um homem na Bíblia, aleluia, que governou 40 anos em Israel, aleluia, que deixou saudade, mas em tudo que ele fazia, ele perguntava ao Senhor: Senhor, como eu faço com o meu inimigo? Eu vou por onde eu vou? O Senhor dizia: olha, Davi, tu segue por aqui e manda outro exército por aqui, e eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Tem crente, irmãos, que quer vencer o inimigo e diz: porque eu jejuo, porque eu oro, mas se não vigiar não adianta. O Acabe não vigiou, talvez até orou, talvez até jejuou, mas não vigiou. A vigilância ainda é tudo, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. É vigiando, aleluia, diante dos dias maus, que nós, a igreja, vamos nos manter de pé. Não existe homem que não caia, mas existe um Deus que é poderoso para nos resguardar diante do inimigo, quando nós damos ouvidos à sua voz. Nós temos exemplo na palavra de Deus, quando Josué, filho de Nun, para, aleluia, derrotar, aleluia, os gigantes que haviam em Canaã. A Bíblia diz que a ordem de Deus foi o quê? Rodeie a cidade por 7 vezes e tocai a trombeta, e na 7ª vez eu lhes darei vitória. Aqueles muros que eram 2 carros de bois, olha só, a largura, de tão largo que era, a espessura daqueles muros e longos que eram, era praticamente impossível aqueles muros cair. Mas quando a trombeta de Deus, aleluia, foi acionada por 7 vezes, aquilo se tornou um brinquedo nas mãos do Senhor.
Devassula na bracaia. Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, uma igreja poderosa, uma igreja que vai bater no inimigo. Não é uma igreja, irmãos, aleluia, aliada ao adversário. Não é uma igreja, aleluia, parecida com o inimigo, parecida com o mundo. É uma igreja, aleluia, totalmente diferente do mundo. Uma igreja que se conserva e se preserva. Uma igreja que traz sobre si o óleo, a cega sobre a sua cabeça. Porque a Bíblia diz: em todos os tempos vocês lavam os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É com óleo sobre a cabeça que nós e você vamos vencer. Irmãos, o inimigo pode até escarnecer de mim e de você, mas o diabo, ele sabe com que ele mexe. Ele sabe quem é que tem óleo sobre a cabeça, óleo da unção. E nós precisamos nessas últimas horas, aleluia, nos manter, nunca deixar, aleluia, de faltar óleo sobre a nossa cabeça. Olha o poder de Deus, olha a unção, olha a graça, olha a sabedoria, olha a determinação, olha a cura divina, olha a proteção. E esse óleo não pode faltar sobre a mim e sobre a tua vida. E é nesse óleo que eu e você vamos vencer. Nós não podemos perder o contato. Por isso ele disse: guarda o contato com o teu Salvador, guarda o contato com ele. Se eu perder o contato com ele, eu estou perdido. Se você, igreja, perder o contato com ele, você está perdida. Nós precisamos guardar o contato. E uma igreja que guarda o contato vence. Uma igreja que guarda o contato tem graça, tem sabedoria e recebe a receita de Deus para destruir o adversário. E nessa noite ele está aqui para destruir o teu inimigo. Eu não sei o tamanho das muralhas, eu não sei o inimigo, aleluia, não sei se é o Ben-Hadad que está, aleluia, arruinando a tua vida. Mas nessa noite eu quero te dizer: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É o nosso conselho, é o nosso baluarte, é a nossa bandeira. E Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Levantamos nossas cabeças e sabemos que o Senhor é Deus. Jamais, aleluia, na sua guerra podemos esquecer que Ele é a base de tudo. Ele é a pedra angular de esquina. Ele é aquele que nos determina e nós fizemos. Vencer o inimigo é difícil, não. Não é difícil quando nós colocamos Jesus na nossa frente. Mas não queira, aleluia, enfrentar o adversário por conta própria. É o que Acabe fazia. Achava que ele era o tal, aleluia, achava que ele fazia tudo e não tinha ninguém que o detinha. Mas aquele momento, aquele que ele passou a mão, aquele que ele pensou, aleluia, que não lhe odiava mais, foi aquele que o destruiu. Foi o Ben-Hadad. O Ben-Hadad, o rei da Síria, disse: peleje. A maior peleja ali tem que ser contra o rei de Israel. Matem ele, destrua ele. E aí o que aconteceu? Foi lá lutar contra os assírios sem as vestes reais. Quer dizer, saiu totalmente fora da direção de Deus, né? E tem gente que diz que, então olha só, o que mais se vê hoje é crente dizendo: não precisa assim, não precisa assar, não precisa tanta coisa, não precisa ir tantas vezes à igreja. Não, então vai para a casa do irmão, da irmã, comer churrasco. Não precisa de igreja, come, enche bastante a pança, né? Fica desse tamanho, tá? E o que acontece? Aí quando chega na hora que o inimigo se manifesta, vai o quê? Vai expulsar o inimigo lhe dá uma surra. Por quê? Porque evangelho, irmãos, ainda é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. O diabo, irmãos, ele sai quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos debaixo da direção, quando nós estamos sob o domínio do Espírito Santo do Senhor. Então sempre reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos reconhecemos ao Senhor, porque os tempos são trabalhosos. Essa palavra aqui, irmãos, o diabo também conhece. Satanás conhece essa palavra. Satanás prega ou não prega? Ele pregou para Jesus, não vai pregar para nós? Satanás sabe quem está com Deus e quem não está, sabe. O pior é que ele sabe. Ele sabe aquele que tem plena confiança em Deus e aquele que não tem.
Ele sabe aquele que realmente confia no seu Deus e aquele que não confia. E nessa noite, o Senhor dos Exércitos está nesse lugar. E Ele tem algo para mim e para você.